Uma boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo através do Facebook e posteriormente pelo YouTube. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe os nossos propósitos de passar uma mensagem, um ensinamento. E que Jesus, nosso modelo, nosso guia, os ensinamentos dele sejam sempre o nosso caminho, verdade e vida. Que ele permita que os bons espíritos nos amparem, nos ajudem para que nós possamos fazer sempre o melhor. Então, em nome de Deus, está aberta a nossa reunião da noite de hoje para a exposição do assunto que está programado. Bem, o assunto da noite de hoje, para entrar nele, é preciso que a gente fale alguma coisa de outros assuntos que são relacionados a ele. Vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade. O que vem a ser mediunidade? É aquela faculdade de entrar em contato de encarnado com desencarnado. Aquela faculdade que nós temos de entrar em contato com aqueles que já estão na pátria espiritual. E as pessoas que têm essa facilidade são chamadas de médiuns, né? A mediunidade, ela surgiu com a civilização. Desde que morreu o primeiro homem, passou para o mundo espiritual, começou a influenciação espiritual daquele ser desencarnado em quem ficou aqui na Terra. E isso não é invenção do Espiritismo. Na história da humanidade nós vemos a história dos santos, né? Dos deuses, nada mais era do que espíritos, né? Então, Kardec fala na mediunidade, fala que toda aquela pessoa que sente em qualquer grau a influência dos espíritos, é por isso médium. E todos nós, gente, somos influenciados pelos espíritos. Muitos falam, eu não sou influência, não recebo influência nenhuma, não vejo, não ouço, não enxergo, não sinto. É porque não prestou atenção. Se começar a prestar atenção, vai sentir presença. Com o conhecimento da doutrina, ele vai perceber que muitas coisas ele está sendo influenciado, intuído. Então, todos nós sentimos. Então, no sentido lato, no sentido geral, todos nós somos médiuns. Agora, existe a mediunidade no sentido restrito. Aquela pessoa que realmente vê espírito, ouve os espíritos. Os espíritos escrevem através dele, falam através dele. Então, esses são os médiuns, no sentido restrito. São médium mesmo, vieram para trabalhar na mediunidade. Então, para ficar patente como é que as coisas funcionam. Mas também devemos falar um pouquinho na influenciação espiritual. Será que esses espíritos que estão lá podem influenciar nos nossos atos? Podem influenciar nos nossos pensamentos? Allan Kardec pergunta isso para os espíritos, na questão 459. E eles respondem, nesse fato, mais do que podeis supor, frequentemente são eles que vos dirigem. Então, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Misturam o pensamento deles com o nosso. Todos nós somos influenciáveis. Quem de nós, de repente, não está lá, uma dona de casa, lá no quarto, arrumando alguma coisa, e de repente, sopra no ouvido dela, né? Tem alguma panela queimando lá na cozinha. Ela corre lá e vê que aquilo estava para acontecer. Alguém falou aquilo para ela. Né? Às vezes, o anjo da guarda dela, um espírito simpático, que está ali ao lado. Lembrando que o mundo espiritual não é longe daqui, é aqui mesmo. Tem um amigo que ele fala que o mundo espiritual começa onde termina o nosso nariz. Aonde nós estivermos, estamos cercados de espíritos desencarnados. Para cada espírito encarnado na Terra, tem pelo menos 3 desencarnados. Mais de 20 milhões, nós estamos aqui com 8 milhões, hoje quase 8, deve ter mais de 25 milhões de espíritos desencarnados ligados à Terra. Aonde nós formos, está cheio de espírito. Nos hospitais, nos bares,
Aonde nós entrarmos, está cheio de espírito. Então, e essa influenciação espiritual, ela pode ser feita por um bom espírito, que visa nos ajudar, nos amparar, nos intuir para o bom caminho, mas dependendo da situação, também por espíritos maus, que querem nos prejudicar. E como que eles fazem isso? Através da sintonia. Com quem que nós sintonizamos? Depende do que nós pensamos habitualmente, que nós fazemos habitualmente. Então, a sintonia, nós sintonizamos com o espírito mais ou menos do mesmo nível nosso. Tem um ditado popular que fala assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E os espíritos mudaram. Diz o seguinte: diga-me o que pensas, e eu te direi quem são as suas companhias espirituais. Então, é o nosso pensamento que atrai. Então, podemos, se nós somos pessoa focada no bem, na prosperidade, na alegria, na gratidão, na plenitude da vida, né? Para crescer, para fazer o bem, para aprender coisas, né, boas, né? Nós somos atraímos bons espíritos. A sintonia atrai os bons espíritos. Se nós somos focados com coisas prejudiciais, com violência, com desonestidade, com traições, com sexualidades desenfreadas, com comilanças desenfreadas, né? Atraímos o espírito do mesmo jeito. Então, isso é sintonia. Então, o que vem ser, o assunto da noite de hoje é obsessão. O que vem ser obsessão? É a influenciação negativa. Essa é a obsessão. Porque o bom espírito, ele ajuda, ele ampara. Agora, os maus espíritos procuram nos prejudicar. Então, esse prejuízo, essa ação negativa é chamada de obsessão. E como é que nós podemos definir a obsessão? Segundo a doutrina espírita, a obsessão é a ação persistente de um espírito sobre outro. E esse outro espírito que sofre aquela ação persistente, ele não é um espírito bom. É um espírito imperfeito, como quase todos nós aqui na Terra. Que nós já falamos aqui pela escala espírita. E espírito bom é aquele que não tem paixões, não tem ciúme, não tem inveja, não tem ódio, não tem mágoa, não tem ressentimento, não tem orgulho, não tem vaidade, não mente. Então, esse é um espírito bom. Nós ainda não atingimos esse nível. Então, eles não têm as paixões que nós temos ainda. E estamos aqui para corrigir. A cada reencarnação nossa, nós vamos para melhorar. Para nos livrar de algumas dessas paixões, dessas imperfeições e adquirir virtudes para o nosso crescimento espiritual. Então, obsessão, ação persistente de um espírito sobre o outro, ou sobre uma pessoa. Isso é obsessão. Agora, ela tem várias nuances. Por exemplo, vamos falar aqui dos graus de obsessão, a gradação de obsessão. Tem uma obsessão que é chamada de obsessão simples. Quer dizer, ela começa do mais simples até atingir um patamar mais grave. Então, a obsessão simples é aquele, vamos dar exemplo, aquela pessoa que chega e fala: eu acho que eu estou doente. Não consigo dormir direito. Tenho medo de dormir e sair do corpo, depois não voltar mais. Não estou conseguindo trabalhar direito. Meu relacionamento não está bom. Alguma coisa ruim está acontecendo comigo. Então, esse é um elemento que se queixa muito. Mas não procura ajuda. Ele está lá, ele trabalha com dificuldade. Ele leva a vidinha dele, a vida inteirinha nesse estilo. Se queixando, trabalhando mal, vivendo mal. Às vezes toma remédio, às vezes não. Ele é a vida dele. Então, essa aí é a influência espiritual, é a obsessão simples, é mais simples. E às vezes ela é grave, porque a pessoa não percebe, sofre a vida inteira. Porque ele não sabe o porquê daquilo. Eu acho que é assim mesmo. Depois tem uma obsessão chamada fascinação, que é uma obsessão que ela é mais comum em médiuns, mas também pode acontecer em caso particular. A fascinação, no caso do médium, é aquele médium que sempre trabalha na casa espírita, e ele, de repente, recebe uma entidade espiritual, passa para ele uma mensagem escrita, ou falada, ele grava, ou escreve. E ele acha aquela mensagem uma sublimidade. Ali está a verdade do mundo, está ali o sentido da vida. Ele acha que aquilo lá, e ele então mostra, às vezes, para um diretor de uma casa, para o diretor da reunião dele, o cara olha aquilo lá, tudo que está escrito ali está em desacordo com a doutrina. Não bate, não tem nada a ver.
Mas se falar com ele, ele melindra, ele acha ruim. Chegando ao ponto mesmo dele, às vezes, se afastar. Às vezes a própria entidade espiritual que trabalha com ele fala para ele, olha, afaste-se. Esse pessoal aí está tudo obsediado. Você é um missionário. Você veio para mudar o mundo. Você é o novo Cristo. E ele acredita. Então ele acredita que ele está bem, porque é difícil dele se curar, dele sarar, de se recuperar, porque ele acha que ele está bem, os outros é que estão errados. Então isso acontece, às vezes, dentro da doutrina espírita acontece isso. O médium fascinado. Ele acha que é o melhor médium do mundo. E acaba, às vezes, se afastando. Agora, isso também ocorre às vezes, na vida particular. Eu vou dar só um exemplo de uma pessoa que eu conheci. Eu já contei esse caso aqui de um rapaz, que ele achava que era um grande jogador de futebol. Ele seria um craque, que ele ia jogar em times da Europa, que ele ia até para a seleção. E tinha até um cara que era bem mais velho, que ele trabalhava com ele, que dizia para ele, ó, você joga muito, rapaz, você incentivava ele. Mas na realidade não era, ele era um cara comum. E ele chegou até o ponto que a família rica, a mãe chegou a bancar viagens dele para a Espanha e outros países da Europa, para tentar o Real Madrid, o Atlético, o Barcelona e outros times da Europa. Ele andou por vários países, ia passar 2, 3 meses, depois voltava. Até que um dia uma pessoa chegou e falou para ele, fulano, vou falar uma coisa para você, para ver se você acorda. Aqui na cidade de Pouso Alegre, você não aparece nem aqui. Acorda, você é um cara comum. Você fica aí gastando dinheiro do seu pai, sua mãe aí. Ele ficou inimigo do cara. Chegou ao ponto de querer bater no cara. Não aconteceu isso porque talvez botaram o pano quente lá para cá, mas ele queria. Então, assim, o cara ficou fascinado porque achou que seria um craque de futebol. Isso ocorre, às vezes, em todas as áreas. Acontece isso. O cara achar que é o melhor palestrante do mundo, que é o melhor religioso do mundo, e assim por diante. E não é. O cara chama-se fascinação. E é difícil afastar ele, porque ele acha que ele é melhor. Né? Então, chama-se fascinação. E tem uma situação da obsessão, que é a situação mais grave, né? Que é chamada subjugação. Ela parece um pouco com a obsessão simples, só que a pessoa fala um pouco diferente. Ele fala assim, ele não fala igual na obsessão simples, ele fala assim, eu acho que eu estou doente. Ele fala, eu sou doente. Eu acho que a minha vida não tem jeito. Eu sou uma alma fracassada. Então, por que isso acontece? Porque nessas condições, a entidade que está influenciando ele, que é um espírito, às vezes vingativo, mau, ele já dominou a mente daquela pessoa. Aquela pessoa já foi em médicos, está tomando remédio tarja preta, já está amolentado, desanimado. O cérebro já está lesado. Então, às vezes, quando ele procura, às vezes, uma casa espírita, dificilmente ele melhora, mas não muito, porque às vezes está com o cérebro lesado e está viciado, às vezes, em remédio. Então, essa é chamada obsessão por subjugação, é a mais grave. É aquela que o espírito domina a mente, já dominou a mente da pessoa. Então, isso aí é chamado de graus da obsessão. Obsessão simples, fascinação e subjugação. Agora, existem também modalidades de obsessão. Por exemplo, a obsessão de desencarnado, quer dizer, de morto para encarnado, para o vivo. Então, aquele espírito está lá no mundo espiritual, obsediando, prejudicando, massacrando o que está encarnado. Isso aí chama-se obsessão de desencarnado para encarnado. É a mais clássica, é a mais falada. Mas existem outras. Existe a obsessão de, por exemplo, encarnado para encarnado. Uma pessoa que vive aqui na Terra, vivo, encarnando, obsediando outro vivo. Essa é a obsessão de encarnado para encarnado. Um exemplo, um marido déspota, um marido carrasco, tirano, que domina a esposa, que não deixa ela fazer nada. Se ela quiser mudar um móvel de lugar, tem que pedir autorização para ele. Se ele não autorizar, ela não pode mudar.
Tem que usar as roupas do jeito que ele quer que use, os batons, os esmalte que ele quer que use. Não deixa ela tomar iniciativa de nada. Isso aí é uma obsessão de encarnado para encarnado, que domina o outro. Ocorre também, no caso de uma mulher, para com o marido, uma mulher ciumenta, que ela cobra do marido, da tudo. Ele sai para a rua, faz 3 horas que você estava agora que está voltando, o que você estava fazendo na rua? Você estava conversando, não sei com quem. Né? Cobra aquela ciumeira a vida inteirinha do cara. Ocorre também, às vezes, de mães para filhas e assim por diante. Nós conhecemos aqui uma pessoa que é uma mãe, que a filha não conseguia namorar. Ela arrumava um namorado, a mãe botava toda a série de defeitos naquele namorado. Esse é muito branco, esse é muito preto, esse é muito alto, esse é muito, né? Esse é muito feio. Então ela botava uma série de defeitos e a moça se separava. E assim, todos os namorados que ela arrumou, a mãe fazia isso. Chegou um ponto que ela ficou solteira. E a mãe foi embora, né? Uma mãe obsediando a filha, não deixando a filha ter vida própria. Isso também ocorre. E outros numerosos casos que existem de pessoas que dominam o cérebro do outro. Né? Olha a política, né? Olha para a política, tem isso? Tem. Pessoa que domina as pessoas. Então, essa é a obsessão de encarnado para encarnado. Existe a obsessão também de encarnado para desencarnado. Uma pessoa viva aqui na Terra obsediando o que morreu. Mas tem jeito isso? Tem. Como é que isso ocorre? Morre um ente querido seu, você gosta muito. Aí você não aceita, você se revolta. Você passa a viver aquela pessoa. Aquela pessoa morreu e você fica ali, cultuando aquela pessoa, como se ela fosse voltar. Reclamando, olha o que aconteceu comigo, você me deixou sozinho, olha o que está passando. Não lembra que o outro pode estar passando do lado de lá, né? Fica reclamando. Acontece muito, por exemplo, mães que perdem filhos, filhas. Chico Xavier era mestre nessas coisas, né? Recebia cartas de mães e que às vezes mudava a cabeça das mães. Tem muitas cartas que Chico recebeu que mudou a cabeça de determinadas mães. Aqui em Porto Alegre eu vi vários casos. Tem um caso específico de um amigo meu, que ele tinha uma filha que era dentista, recém-formada. E ela foi trabalhar na cidade vizinha e na volta ela pegou uma carona. E o cara capotou o carro na estrada, Fernando Dias, e ela morreu, desencarnou. E ele me disse, olha, a minha mulher acabou. Ela vive em função da filha. Ela arruma o quarto da filha todo dia. De 15 em 15 dias, tira a roupa branca da filha, lava, engoma, coloca de volta. E já fazia uns 15 anos nessa situação. Essa semana eu encontrei com uma pessoa e perguntei, por acaso, da família dela, que morava numa cidade aqui de Extrema, né? Aí perguntei de uma sobrinha dela, ela falou assim, olha, essa é minha sobrinha, ela casou, teve uma filha só. E a filha chegou numa fase, numa idade, tem que fazer uma cirurgia simples. Mas fez a cirurgia, complicou e a moça acabou, depois de muito sofrimento, morrendo. A vida deles acabou. A menina tinha um cachorro, depois que essa filha morreu, o cachorro não andou mais. Ou estava no colo dela, ou no colo do marido. O que eles faziam era levantar cedo, fazer o café e ir no cemitério. Todos os dias. E já fazia o quê? Faz uns 20 anos nessas condições. Que há uns tempos atrás, teve em Cambuí uma médica psicógrafa e recebi uma mensagem da filha, uma mensagem até bonita. Então, eles pediram até para essa pessoa olhar a mensagem, falaram, olha, a mensagem realmente é uma mensagem bonita, a mensagem está pedindo para vocês mudar a vida de vocês. Uma mensagem bonita. O que eles fizeram? Pegaram aquela mensagem, mandou imprimir aquela mensagem, mandou plastificar e colocar aquela mensagem em todos os cômodos da casa, na carteira. Então, agora vive cultuando a mensagem da filha. Você veja, essa é a obsessão de encarnado para o desencarnado. Você imagine você lá no mundo espiritual, desencarnado, sabendo que a sua mãe aqui na Terra está usando roupa preta, não sai de casa mais, não sorri mais, fica cultuando as suas roupas. Será que você lá no mundo espiritual vai se sentir bem? Então, muitas cartas que Chico recebeu mudou a cabeça das mães. Que o filho falava, mãe, eu estou bem, eu estou com a bisavó fulana de tal, com a avó fulana de tal, que estão me amparando, que me ajudaram, eu estou bem. Eu só não estou melhor, mãe, porque a senhora
está sofrendo, mãe. Eu estou vivo, mãe. Eu só perdi o corpo, mãe. Cuida do papai. Cuida dos meus 8 irmãos, mãe. A vida continua. Um dia nós vamos nos encontrar. Procura ajudar os outros para a senhora gastar o seu tempo. E isso mudou muito a cabeça das mães que Chico recebeu as cartas. Então, essa é um tipo de obsessão, de encarnado para desencarnado. E existe também uma outra modalidade, que é a obsessão de desencarnado para desencarnado. Quer dizer, um morto obsediando um morto. Então, como é que isso ocorre? Vamos supor que você aqui na Terra, você matou uma pessoa. Aquela pessoa que você matou, se ele for uma pessoa boa, uma pessoa que já está compreendendo o perdão, então, ele pode até te perdoar. Mas se não for, ele pode ficar e virar uma sombra atrás de você. Procurar dia e noite se vingar. Jogar você em alguma situação para você se suicidar, para você se ficar preso. Ele vai fazer alguma coisa que ele puder. Ele arregimenta espíritos maus do lado de lá para ajudar ele. Faz isso. A gente vê nas obras de André Luiz, nas obras de Ivone Pereira, casos assim. Então, aquele que desencarnou fica obsediando o que está aqui. Mas acontece que aquele que morreu também vai morrer. Aquele que está vivo, que ficou aqui o assassino, ele vai desencarnar. E quando ele chegar do lado de lá, às vezes, aquele espírito que ele assassinou, está lá esperando. E leva ele para as trevas, escraviza, faz ele sofrer barbaridade. Aí muita gente pergunta, mas peraí, e os anjos de guarda não ajudam? E os bons espíritos não ajudam? Ajudam, eles fazem o que pode. Mas às vezes a pessoa está com a cabeça tão focada no ódio, na mágoa, no ressentimento, que ele não ouve nada. Então é preciso, às vezes, muito tempo para poder esses espíritos despertar. Né? São às vezes trazidos a reuniões como essa aqui, reuniões mediúnicas, para despertar essa parte. Né? Para entender que a pessoa que não perdoa se aprisiona, né? Se acorrenta, não evolui para a vida. Então essa é uma modalidade uma modalidade de obsessão. Então, nós já falamos aí, né? Desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado, né? E encarnado para desencarnado, e desencarnado para desencarnado. Então, existe essa modalidade de obsessões. Aí, mas qual é o motivo das obsessões? Por que ocorrem? Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Livro dos Médiuns, que um dos maiores motivos chama-se ódio. Né? Então, qual o tipo de motivações? A motivação odiosa. É aquele elemento que odeia você por algum motivo do passado que você fez para ele. Às vezes coisas da época da escravidão, coisas da época da Inquisição, das guerras, onde existe muita crueldade. Então, aquele espírito a quem você prejudicou, que você roubou, que você matou, que você torturou, que você violentou, que você destruiu a família dele, ainda não conseguiu te perdoar. Né? Então, é uma obsessão odiosa. E ele vem com aquela finalidade de se vingar, de ver você suicidar, de você ficar preso, de você cometer crimes. Ele procura te influir nessas áreas. Então, essa é chamada de obsessão, né, motivação odiosa. E a outra motivação é motivação não odiosa. Ele te obsedia por um motivo qualquer, por inveja, às vezes até por simpatia. Às vezes aquele espírito que você era companheiro dele de outras encarnações, onde vocês frequentavam as tabernas, bebia bastante, e ele te encontra. E você está aqui tentando mudar, ele vai te encontrar e quer que você continue a beber, continue a aprontar o que vocês aprontavam antes. E ele procura te influenciar, às vezes, por isso. Era um amigo seu do passado. Às vezes era um quadrilheiro seu do passado, companheiro de assaltos do passado, né? E ele te encontra e quer que você continue com ele. Então, ela não é por ódio, é simplesmente por simpatia. Outra motivação, por exemplo, o amor. Vamos supor um caso aí de uma avó que tem uma netinha a quem ela adora, e a netinha adora ela. Né? Hoje é muito comum, porque as mães trabalham. Né? Então, essa netinha e a avó
parece espíritos afins, né? E de repente a avó adoece e pega lá uma gripe que vira, por exemplo, uma pneumonia e a avó desencarna. A avó não tinha conhecimento dessa parte espiritual, porque muitas pessoas desencarnam e não sabem que desencarnaram. Por quê? Porque o corpo espiritual nosso é igual a esse. Só que aqui para nós ele é invisível, mas é igual a esse. Então ele está usando uma roupa, o mesmo corpo. Então o que ele faz? Ele volta para casa e quer ficar perto da neta. Ela volta para cá e quer ficar perto da neta. E como ela morreu com aquela doença, aquela tosse, aquela febre, aquelas coisas, aquela presença dela perto da neta, de repente a neta começa com febre, com tosse. Aí os pais levam no médico, examinam, faz exame, não acha nada. Quer dizer, a presença por amor, não for por vingança, não for por ódio, por nada. Então isso aí pode ocorrer também. Uma coisa que ocorre, que não é obsessão, isso ocorre de vez em quando, não é sempre, é a tal de assédio espiritual. O que é um assédio espiritual? Ele é um ataque no espírito, que quer te prejudicar por algum motivo. Então, vamos supor que você, um espírito quer te prejudicar por inveja, por alguma coisa que quer te prejudicar. De repente, você está no trânsito, dirigindo, tranquilo, vem um cara e te bate na traseira do seu carro, bate errado. Aí você para o carro para ver o que é, o cara se desce do carro. O cara, usado pela espiritualidade, quer te bater, quer usar de violência. Então, se você não tiver equilíbrio ali, proteção ali, de repente dá o quê? Dá lesões corporais, dá tiro, dá morte. Às vezes, um assédio espiritual. Não é obsessão, mas ocorre. Ocorrem ataques desse tipo. Né? Então, gente, às vezes também ocorrem obsessões por quê? Por inimigos da causa. Suponhamos que você seja aí um elemento que está fazendo um bom trabalho em qualquer área, na área da educação, ou até na área da religião mesmo, despertando as pessoas, trazendo ensinamento. E aqueles espíritos não querem que você faça isso, que você está acordando pessoas, está despertando pessoas. Então, o que ele faz? Às vezes passa a te perseguir, fica esperando a oportunidade. Mas como você está envolvido com o bem, eles ficam esperando a oportunidade. E às vezes encontram uma oportunidade de prejudicar através de outros. Num dos livros de Divaldo Franco, ele conta uma história, talvez seja ele mesmo, que um palestrante famoso foi convidado a fazer uma palestra numa cidade. Uma cidade longe da cidade dele. Tem que pegar o trem, o ônibus, sei lá, qual a condução. E tinha que parar numa cidade vizinha, porque na outra cidade dele lá tinha horário de ônibus só uma vez por dia. Então ele chegava num horário diferente, mas ele combinou com o diretor do centro onde ele ia fazer a palestra, para o elemento esperar ele lá onde ele ia chegar. Então ele desceu, vamos dizer, lá do trem, ou do ônibus, né? E quando ele desceu, um jovem aproximou dele e falou para ele assim: olha, eu sou filho do fulano de tal, que ficou de vir pegar o senhor aqui. Mas ele não pôde vir e mandou a mim. Então, eu estou com o carro e vou levar o senhor lá para o centro, para o senhor fazer a palestra lá. Aí, quando ele chegou no carro do elemento, ele estava com mais 2 amigos. Aí ele entrou, os 2 atrás, ele entrou na frente do carro. E os 3 entraram, foram embora, né? Foi junto, os 3 mais ele, 4, né? E os jovens começaram a conversar, umas conversas atravessadas, umas coisas que não tem nada a ver com coisas decentes, né? E ele foi escutando tudo aquilo. E o jovem começou a fazer besteira na estrada. Ultrapassar em curva, e chutar, e andar. Né? E de repente um espírito aparece para ele e fala assim: olha, hoje nós vamos te matar. Esse cara vai correr do jeito que está correndo, vai fazer besteira, vai capotar esse carro e vai morrer todo mundo. Hoje nós vamos te matar. Hoje você não escapa. E levou aquele choque, né? Pensou em Deus, né? Meu Deus, né? Me ajuda. E aí veio aquela ideia na cabeça dele. Vamos, rapaz, para o carro. Aí ele mesmo parou o carro. Fala para o seu pai que eu vou ficar aqui. Que eu parei aqui. Pode ir embora. E os jovens pegaram o carro e foram embora. Ele ficou na beira da estrada. Aí ele começou a caminhar na beira da estrada, de repente ele tropeçou lá num cipó, numa coisa qualquer, caiu, beira do barranco abaixo,
com a mala, com a letra que ele estava, esfolou tudo, machucou um pouco, mas não quebrou nada. Aí saiu com muito esforço para a beira da estrada e parou num local mais estratégico, foi pedindo carona. Aí, de repente, parou um caminhoneiro. Perguntou, para onde o senhor está indo? Ah, eu estou indo para a cidade tal. Ah, eu também estou indo para lá. Quer ir? Eu te levo. Oh, muito obrigado. Aí subiu no caminhão, sentou lá do motorista, o motorista ficou conversando com ele, uma conversa boa e tal. E, de repente, o motorista falou para ele assim, olha, rapaz, eu estou indo lá, que vai chegar lá um palestrante famoso, fazer uma palestra no centro espírita, leva lá para assistir uma palestra. Isso aqui, que coisa, né? Um amparo, né? E aí levou ele até o centro. E o assédio, o objetivo da espiritualidade de matar o palestrante não deu certo. Né? Mas então, esses assédios acontecem. Então, por isso é que Jesus fala, né? Orai e vigiai, né? Ou vigiai e orai, né? Para não cair em tentação. Quando orai sem cessar. Então, gente, ao levantar cedo, vamos fazer oração. Vamos pedir proteção, porque a gente não sabe o que vai acontecer aquele dia. Pede amparo, pede o teu anjo da guarda, né, aos espíritos que te avalizaram a sua encarnação, que te ajudem, que te amparem, para você se encontrar com pessoas boas, falar coisas boas, ter equilíbrio se surgir uma situação difícil. Né? Então, a obsessão, basicamente, é isso. Né? Aí a gente fala assim, mas e aí? Como é que a gente resolve esse problema? Alguns irmãos nossos falam que nós temos que atacar em 3 frentes para você se livrar disso. Psicólogo, para você ter alguém para você conversar. Ele vai te ouvir, vai te dar orientação. Mas vamos supor que você não possa pagar um psicólogo. Conversa com o padre, com o pastor. Vem no centro espírita, conversa com o atendente. Ele vai te orientar para você fazer oração, para você participar das reuniões, para você saber que você é um espírito imortal, que você está passando por aquilo, talvez pelo seu comportamento. Aí te oferece o passe, né? Mas, então, isso aí é uma saída, o psicólogo. A segunda saída, o psiquiatra. Se você estiver totalmente desequilibrado, às vezes você precisa tomar um remédio para equilibrar. Não pode tomar pelo resto da vida, mas você, às vezes, precisa tomar um remédio. Para você se acalmar, para você dormir. Você não está conseguindo dormir. Né? E a outra, como já falamos, a fé. Se você é católico, vai na igreja, assuma a tua função na igreja, compareça, aprenda, né? Participe. Se você é evangélico, a mesma coisa. Se você é um bandista, se você é espírita, frequente, procura aprender. Porque Jesus fala, buscais a verdade, que a verdade vos libertará. É o conhecimento que liberta. Como é que se faz desobsessão na casa espírita? O tratamento começa quando você entra lá, no atendimento fraterno. Que você conversa com o atendente, te escuta, fala, olha, pode ser uma influência espiritual, pode. Mas você procura mudar seus pensamentos. Não deixa pensamento ruim fazer morada. Troca os seus pensamentos. Faça aí uma coletânea de bons pensamentos para você substituir. Começa pensamento, por exemplo, de você passando num concurso, você sendo promovido no emprego, você trocando de carro, você comprando uma casa nova, você passeando lá no Nordeste, você sem máscara, né? Foi que a coisa assim, né? Pensamentos bons, né? Começa a pensar em coisa de vitória, em coisa boa. Que quando vem um pensamento ruim, de enfermidade, de morte, de desemprego, de doença, você troca por um pensamento bom. Não deixe pensamento ruim fazer morada. Que esse pensamento ruim pode estar vindo da espiritualidade inferior. Né? Uma reunião como essa aqui é uma reunião de desobsessão. Porque quando você vem para uma reunião dessa aqui, às vezes o teu obsessor vem junto. E ele entrando, ele também vai escutar, porque ele é um filho de Deus. Ele também tem ouvidos, ele também raciocina. Então ele vai ouvir sobre o perdão, sobre o bem, sobre a caridade, sobre a vida futura, sobre a reencarnação. Ele também vai aprender muita coisa.
Então, às vezes, ele chega a uma conclusão que não compensa ficar te perseguindo. E os benfeitores que estão aqui dentro conversam com ele. Os espíritos de luz que estão aqui conversam com ele. Fulano, você não quer aproveitar? Vamos embora, Brasil. Perdoa o cara. O que ele fez está feito. O que ele fez, ele vai ter que resolver. Ou você fica aí perdendo seu tempo, atrasando a tua vida. Então, quando você vem para o reino dessa aqui, já é um trabalho de desobsessão. E o que a gente, o Espiritismo nos aconselha? Mudança. Se a gente não mudar, nada muda. E só nós temos essa convicção, só nós temos esse poder de mudar a nossa vida. Porque você toma um passe, é bom, é uma troca de energia, você sai mais leve. Mas se você voltar a pensar nas mesmas coisas, fazer mesmo aquilo que você fazia, é só um espanta-mosca. Então é preciso que a gente mude. Se não mudar, não adianta. Por isso que o carro-chefe da doutrina espírita chama-se reforma íntima, mudança de conduta. O que está me fazendo mal? Vou ter mais um pouco de paciência com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com meus filhos, com a minha esposa, com meu chefe, com meus companheiros de trabalho. Então você começa mudando naquilo que está te fazendo mal. E a doutrina espírita ela nos mostra isso, que nós podemos mudar. Se nós tivermos vontade, nós podemos mudar. Não é porque você frequenta uma casa espírita, que depois você se denomina espírita, que você vira santo. Não. A mudança não acontece da noite para o dia. É paulatina. De acordo com você vai ganhando conhecimento, compreendendo a finalidade da vida, o que você está fazendo aqui, quem é você, de onde você veio, por que você veio, para onde você vai mudando. Por que você sofre? O que te causa sofrimento? Nós já falamos aqui, sofrimento é decorrência de escolhas erradas. Então, gente, tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. O cara não vira santo, ele vai se esforçando dia a dia. E a dia ele vai mudando. Então, por isso, uma pessoa que está passando, está achando que está doente, que não está dormindo direito, que não está relacionando bem, que não está conseguindo trabalhar, se ele percebe que ele está sendo influenciado, como é que ele vai afastar esses espíritos dele? Só mudando o comportamento. Quando você acende uma luz, você espanta as trevas. Então, quando você começa a se envolver com o bem, quando você começa a ser grato pela vida, quando você começa a fazer as coisas por amor, que o Cristo fala isso, né? O amor é o antídoto dessas coisas. Então você começa a cuidar dos filhos com amor, da sua casa com amor, você começa a lavar o seu prato com gratidão. Eu já falei que esse dia, né? A pessoa lava o prato dele, às vezes xingando, reclamando. Se ele está lavando o prato, estava sujo o prato, porque ele comeu antes, teve que comer, já é uma bênção. Então, façam as coisas com gratidão, façam as coisas com amor, e não com ódio, com mágoa, com ressentimento. Então, a gente pode mudar. Então, quando você começa a se envolver com o bem, o que você pode fazer? Mudar os estilos de música que você ouve, os filmes que você ouve, os programas de televisão, né? Aqui Agora, Cidade Alerta, né? Esse filme de terror que tem na televisão aí, né? E começa a afastar dessas coisas. Os sites que você frequenta na internet, começa a mudar. A gente está falando aqui em obsessão, esse dia eu vi um companheiro falando o seguinte: gente, os obsessores, acho que estão todos de férias. Hoje o obsessor só faz uma coisa: liga o celular. A partir desse momento o obsessor vai passear, tomar a cerveja dele, né? Vai, hipoteticamente, né? Porque quando você liga o celular, se você não tiver juízo, você vai colocar muita coisa que só vai deixar você preso àquilo. Quantas pessoas ficam o dia inteiro no celular? Quantos casamentos hoje estão sendo desfeitos hoje? O marido chega em casa, a pia tudo suja, as panelas lá, não fez o almoço, não lavou a roupa. Estou dando um exemplo, né? E assim os maridos também, né? Fica um dia no celular, não ajuda a cuidar da casa, não coloca o lixo na rua, não limpa o quintal, né? Quantos casamentos desfeitos por causa
do apego ao celular. É uma ferramenta fantástica, né? Hoje você só vai no banco, se você quiser, para tirar dinheiro, o resto você faz tudo no celular. Você compra, você paga, você faz contrato, tudo pelo celular. É uma ferramenta fantástica. Mas se você ficar preso em certas coisas no celular, você para a sua vida. Deixe de fazer as coisas. Então, gente, procuremos ganhar conhecimento. Doutrina espírita é doutrina da alma. É uma ciência da alma mandada por Deus. É a ciência mais importante que existe, porque ela é para a nossa eternidade. Porque a ciência da Terra é para a Terra. Tem um amigo que ele fala assim, gente, vamos colocar uma situação. Você vai passar um ano de férias inteirinho lá na Disney, ou lá em Paris, ou lá em Veneza, passeando, morando nos melhores hotéis, as melhores comidas, né? O melhor tudo, um ano. E depois o resto da sua vida inteirinha vai ser miséria. O que você vai preferir? Ficar um ano aproveitando ou passar o resto da vida na miséria? Né? Então é o que acontece com a gente. Nós passamos aqui, às vezes, buscando só prazeres, só coisas da terra, que nós não vamos levar. Então, o Espiritismo é uma ciência da alma. Ela ajuda na nossa evolução espiritual, no nosso crescimento espiritual. Nada aqui da terra nós vamos levar, nada, nem o corpo. É importante cuidar do corpo? Sim. Podemos prosperar, buscar nosso conforto? Sim. Mas nós não somos daqui. Nós estamos passando uma temporada aqui só. Então, a nossa vida no mundo espiritual, que às vezes são centenas de anos, às vezes passamos 100, 200, 500 anos sem reencarnar. Então, vai depender do que nós vamos passar de lá, que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos preparando o nosso retorno para o mundo espiritual. Nós estamos preparando a nossa vida no mundo espiritual, que é a vida verdadeira. Não que essa seja falsa. A vida verdadeira do espírito. Porque o espírito é eterno e o corpo é material, é temporário. Então a nossa vida no mundo espiritual vai depender do que nós estamos vivendo hoje. Por isso o convite da espiritualidade, se envolva com o bem. Quando você se envolve com o bem, você se livra de obsessão. Quando você faz o bem, quando você é honesto, quando você é fiel, quando você trabalha, quando você é alegre, quando você confia em Deus, você não dá asas, não dá oportunidade para o espírito imperfeito te obsediar. Eles podem até tentar, mas a tua proteção é muito grande. Porque os espíritos, a maioria dos espíritos, a maioria são espíritos melhores. Os espíritos realmente imperfeitos, maus, são a minoria, gente. Você quer ver? Então, vamos dar um pensar aqui, um Pouso Alegre. Vamos botar que Pouso Alegre tem 200 mil habitantes. Será que nós temos aqui 20 mil pessoas ruins em Pouso Alegre? Gente violenta, gente que mata, gente que... Não tem. A maioria é pessoas que querem trabalhar, querem progredir, querem evoluir. Né? Então, existem os espíritos maus, existem, mas nós podemos nos livrar deles, caminhando para a luz. Então, por isso, a gente trata desses assuntos aqui para a gente saber que essas coisas podem acontecer. E nós somos as únicas pessoas que podemos melhorar a nossa vida. Nós podemos nos libertar ou continuar presos, depende da gente. Então, vamos nos lembrar de Jesus quando ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que me segue, quer dizer, segue o que eu ensinei, de perdão, de caridade, de paciência, de tolerância, de perseverança no bem, jamais andará em trevas. Quem é que são aqueles elementos que, quando desencarnar, vão para as trevas? Gente iluminado, não. Vai que é espírito trevoso. Quem se envolveu com o mal, quem prejudicou os outros, quem matou, quem violentou, quem fez coisa errada. Quem se envolve com o bem não vai para lá. Então, gente, tudo depende da gente. Nós somos donos da nossa vida. Nós podemos ser escravos do nosso passado, mas somos donos do nosso futuro. Então, vamos encerrar nossa palestra agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nessa época,
Esta é a nossa encarnação mais importante. É aquela que nós estamos travando o nosso contato com a vida espiritual. Quem somos nós? De onde nós viemos? Por que estamos aqui? Para onde nós iremos? Então nós agradecemos a Deus que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Nós agradecemos a Jesus por todos os seus ensinamentos, pelo todo o sacrifício que Ele fez para nos ajudar a sofrer menos, a evoluir mais rápido. E agradecemos aos nossos anjos de guarda, aos espíritos que avalizaram a nossa encarnação, aos espíritos de luz que nos protegem, que nos amparam, para que nós possamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu. Então, nós agradecemos por tudo e rogamos a Deus que nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, está encerrada a nossa reunião da noite de hoje.